pessoal? Beleza? Então, bom, vamos lá para a nossa aula de exercício, né, sobre dilatação. O primeiro exercício está dizendo o seguinte, olha. Duas barras, A e B, de materiais diferentes, apresentam a 0 graus Celsius comprimentos respectivamente iguais a 75 e 75,3 centímetros. A que temperatura deve ser aquecidas para que os seus comprimentos se tornem iguais? Os coeficientes de dilatação linear do material A e B valem respectivamente 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 por grau Celsius e 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Então, olha só que coisa está dizendo. Qual deve ser a temperatura, ou seja, a temperatura final, porque a inicial é 0. Qual a temperatura que deve ser aquecida para que os seus comprimentos se tornem iguais? O exercício quer saber qual deve ser a temperatura para que o comprimento final de A seja igual ao comprimento final de B. É isso que ele perguntou. Qual a temperatura para que os comprimentos, para que os seus comprimentos se tornem iguais, né? Então, o comprimento final de A tem que ser igual ao comprimento final de B. Bom, como que eu acho o comprimento final? O comprimento final é o comprimento inicial, né? Mais a dilatação. Bom, como que eu acho o comprimento final? É o comprimento inicial, né? Nesse caso de A, mais a dilatação sofrida por ela. A mesma coisa eu vou fazer com L e B. É o comprimento inicial de B, né? Mais a sua dilatação. Ok? Bom, L0A mais, como que eu acho dilatação? L0 alfa delta T. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. L0B, L0B vezes alfa vezes delta T. A minha resposta, a minha pergunta é a que temperatura? A minha resposta, ela está aqui dentro, tá? Ela está dentro do ΔT. Então, o restante eu vou substituir, tá bom? Aqui é L0. O L0A é o comprimento inicial de A, vale 75. Então, eu vou colocar aqui 75 mais 75, que multiplica o coeficiente de dilatação linear da barra A, que, respectivamente, 5,4 vezes 10 elevado a menos 5, 5,4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes ΔT. Eu ainda vou deixar ΔT aqui, tá? Por enquanto. Aqui eu vou fazer 75,3 mais 75,3, que eu estou substituindo aqui, né? Vezes 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT. Vou deixar o ΔT por enquanto. Vou passar esse 75 aqui, eu vou passar ele para o segundo membro, tá? Porque se eu passar ele para cá, tá vendo que aqui tem um 75,3? Se eu passar o 75 para cá, ele vai ficar negativo, né? E aí eu vou poder subtrair. Só que antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o 75 vezes o 5,4, tá bom? 75 vezes 5,4, que dá 405. Então, 405 vezes 10 elevado a menos 5, ΔT, igual, 75,3. Agora eu vou trazer ele para cá, tá vendo?
menos 75 mais 75,3 vezes 2,4, tá? Ó, vou fazer essa multiplicação aqui, tá bom? 75,3 vezes 2,4, que vai dar 180,72. 180,72 vezes 10 elevado a menos 5, ΔT. E agora? Esse 180,72 vezes 10 elevado a menos 5, eu vou passar ele para cá. E aí eu vou ter 405 vezes 10 elevado a menos 5, ΔT, menos, né? Porque aqui está positivo, então vai ficar negativo, menos 180,72 vezes 10 elevado a menos 5, ΔT, é igual a 75,3 menos 75, 0,3. 405 menos 180,72. 405 menos 180,72, 224,28. 224,28 vezes 10 elevado a menos 5, ΔT. Isso é igual a 0,3. Ok? Detalhe, eu só pude subtrair 405 de 180 porque os expoentes são iguais, tá vendo? Que para eu poder somar ou subtrair potências, tem que ter a mesma base e o mesmo expoente. Por isso que eu pude fazer isso aqui. Tá bom? Bom, vamos achar ΔT? Eu vou passar esse 224,28 vezes 10 elevado a menos 5 para cá. Tá bom? Como ele está multiplicando, né, ele vai ficar dividindo. Então, vai ficar 0,3 dividido. Eu vou fazer uma coisa, já que aqui está sem expoente, eu vou acabar com esse expoente também, tá? Como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou andar, não está 10 elevado a menos 5? Eu vou andar 5 casas para cá, ó, tá? Então, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, para acabar com o expoente, eu vou andar 5 casas para a direita, né? Então, vai ser, ó, menos 5, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, eu acabo com esse cara aqui, ok? Estou trocando a cor do pincel, então vai ficar 0,00224. Nem vou colocar esse 28 aqui, porque não vai fazer muita diferença não, tá? Então, o ΔT vai ser 0,3 dividido, ó, 0,3 dividido por 0,00224. Deu 133,92. Eu vou arredondar para 134, tá bom? 134 graus Celsius. Foi isso que o exercício pediu? Não. Ele pediu aqui temperatura deve ser aquecida, ou seja, ele quer saber a temperatura final, tá? Como que eu vou fazer para achar a temperatura final? Ora, a temperatura final é a temperatura inicial mais aquilo que variou. Porque, olha só, se eu estou com uma temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura aumenta 5, ela foi para quanto? Para 25, né? É só somar. A temperatura inicial, olha aqui, ó, era 0. 0 mais 134. E aí a temperatura final, aproximadamente 134 graus Celsius. Tá bom? Então, quando o exercício fala esse tipo de coisa, né?
aqui temperatura para que os seus comprimentos se tornem iguais. O que vai tornar igual? O comprimento final, tá bom? E aí está feito o primeiro exercício, né? Vamos lá agora para o segundo exercício, ok? Bom, o segundo exercício está dizendo o seguinte. Na figura, a plataforma P, ela é horizontal, tá vendo aqui, ó, plataforma P, ela está horizontal, por estar apoiada em duas barras A e B, aqui a coluna A e a coluna B, de coeficientes de dilatações lineares iguais, respectivamente, a alfa A e o alfa B, valendo 2 vezes 10 elevado a menos 5. Considerando que os comprimentos iniciais das barras são 40 e 30 metros, aqui tem um comprimento inicial de A de 40 metros e aqui tem um comprimento inicial B de 30 metros. Respectivamente, quando fala respectivamente, eu sigo a sequência, né? LA, o primeiro número, LB, o segundo número, tá bom? Calcule o valor do coeficiente de dilatação linear A, a fim de que a plataforma P permaneça horizontal em qualquer temperatura. Então, olha só. Isso aqui é como se fossem duas colunas, e se elas sofrerem um aquecimento, o que vai acontecer? Elas vão dilatar. E se elas dilatarem de qualquer jeito, essa plataforma aqui não vai continuar na horizontal. Ela pode fazer isso aqui, ó, ou isso aqui. Vai depender, né? Dependeria, né, na verdade, do coeficiente de dilatação. Agora, veja bem. O exercício quer que ela permaneça na horizontal. Então, independente da dilatação desses dois caras, a barra ela tem que fazer isso, ó. Ela tem que fazer isso aqui. Ela não pode fazer isso. Ela tem que estar na horizontal. Para que essa barra fique na horizontal, o que tem que acontecer? Se esse cara aqui crescer 2 centímetros, esse cara aqui teria que crescer quanto? 2 centímetros também. Para que a barra permaneça na horizontal, é necessário, a condição é que essa barra do lado de cá e essa barra aqui sofram a mesma dilatação, né? Então, a condição, deixa eu apagar aqui porque senão pode confundir, que eu estou dizendo, já estou afirmando que é 2, eu só estou dando um exemplo, né? Então, a condição para que isso aqui permaneça na horizontal é o que a barra A sofrer de dilatação, a barra B tem que sofrer a mesma dilatação. Porque se essa aqui crescer 3 centímetros e essa aqui crescer 3 centímetros, vai continuar na horizontal, porque aqui é chão, tá? Aqui não tem como ela vir para baixo. Então, aqui está fixo, né? Quando você vai construir uma ponte, por exemplo, você tem que pensar nisso. Se você tiver pilares diferentes, de comprimentos diferentes, você vai ter que fazer uma composição do pilar diferente, para que a ponte não faça isso aqui ao longo do dia, que ela cresça sempre na horizontal, tá bom? Nesse caso aqui, qual a condição, então, que a dilatação de A seja igual à dilatação de B? E como que eu calculo dilatação? L0, alfa, delta T. A mesma coisa do outro lado. L0, alfa, delta T. Bom, gente, como elas estão no mesmo local, o que vai acontecer? A variação de temperatura de uma barra vai ser igual à variação da outra. Elas vão aquecer da mesma forma, elas estão no mesmo ambiente. Então, esse ΔT e esse ΔT são iguais. Significa que eu posso simplificar um com o outro, tá? Bom, sobrou o L0A, que é 40. Sobrou o alfa-A, que eu quero calcular. O L0B é 30. E o alfa-B é 2 vezes 10 elevado a menos 5.
Tá aqui, ó. Tá? Eu vou simplificar um zero aqui de uma vez, tá bom? 4 passa dividindo, vai ficar alfa A é igual a 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 4. Né? Porque 40 eu simplifiquei um zero e um zero aqui, eu vou passar só o 4 dividindo. 6 dividido por 4 por 2 dá 3, por 2 dá 1,5. Então, dá 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 por graus Celsius. Então, o coeficiente de dilatação térmica linear da barra A tem que ser 1,5. Tem que ser menor, né, gente? Porque como a dilatação depende do comprimento inicial, como ela tem um comprimento inicial maior, ela precisa dilatar menos do que... Ela precisa ter um coeficiente de dilatação menor do que esse aqui, porque senão a barra iria fazer isso aqui, ó. Entendeu? E aí está resolvido. Ok? Vamos lá para o terceiro exercício. Um certo frasco de vidro está completamente cheio com 50 centímetros cúbicos de mercúrio. O conjunto se encontra inicialmente a 28 graus Celsius. No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem um valor igual a 180 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E o coeficiente de dilatação linear médio, separou aqui, tá? Mas é médio, do vidro, vale 9 vezes 10 elevado a menos 6. Tá vendo? Ó, o coeficiente de dilatação do mercúrio é maior do que o do vidro. Aqui é 180, aqui é só 9. Determine o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura do conjunto se elevar a 48 graus Celsius. Vamos lá. O que vai ser volume extravasado? Bom, vou só trocar a cor do meu pincel aqui. Eu tenho um recipiente completamente cheio de mercúrio, tá? Eu vou tentar colorir aqui de vermelho. E eu começo a aquecer. O que vai acontecer? Tanto o frasco de vidro quanto o mercúrio vão dilatar. Porém, o frasco de mercúrio, eu vou fazer um pouquinho maior aqui, tá? Não vai ser isso tudo, mas só para vocês poderem enxergar. Então, eu vou ter o frasco aumentando assim e o mercúrio, obviamente, vai dilatar mais. Ele vai dilatar mais. E, como ele vai dilatar mais, o que vai acontecer? Ele vai começar a escorrer aqui, ó, nas laterais. Tá vendo? Ele vai começar a escorrer nas laterais. Então, o extravasado é o que transbordou, né? Para a gente, esse extravasado é o que, hein, gente? É a dilatação, o quê? Aparente. Então, olha o que o exercício pediu para achar. Determine a dilatação aparente quando a temperatura for a 48 graus Celsius. Né? Era desse tamanho aqui, contendo 50 centímetros cúbicos, estava completamente cheio, então tanto o frasco quanto o mercúrio estava a 50 centímetros cúbicos. Quando sofreu o aquecimento, né, de 28 para 48, ou seja, sofreu uma variação de temperatura aí de 20 graus Celsius, um pouco do mercúrio começou a escorrer pela lateral, que ele chamou de volume extravasado, que para a gente na dilatação é a dilatação aparente. Quer saber o valor da dilatação aparente? Como que eu vou fazer? Eu vou usar aquela equação lá. Ó, deixa eu só trocar a cor aqui do meu pincel. A dilatação real do líquido, ela é igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. É esse cara aqui que eu quero. Então, eu preciso achar a dilatação real do líquido. Você pode fazer separado. Vou fazer separado. A dilatação real do líquido.
Você podia fazer aqui embaixo, tá? Mas eu vou fazer separado. A dilatação real do líquido vai ser V0, gama, ΔT, né? O volume inicial, 50. O coeficiente de dilatação do líquido, 180 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura, né? Eu já tinha feito aqui, foi de 28 para 48, para 20, né? Então, vai ficar 20 vezes 50, 12 é 5, 10, mais 2 zeros, multiplica 180, vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui vai ficar 180, mais 3 zeros, vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou acabar com esse expoente. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, isso aqui é 0,18 centímetros cúbicos. Então, a dilatação real, que é a dilatação do mercúrio, né? Porque a real é a do líquido, a dilatação do líquido é de 0,18. Falta agora achar do recipiente. Deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. Bom, vamos fazer a mesma coisa, né? Dilatação vai ser V0, gama, ΔT. O volume inicial também é 50, né? A diferença está no coeficiente de dilatação, que é 9 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura é 20. Vai ficar 20 vezes 50, que é 1000, vezes 9, vezes 10 elevado a menos 6. 9.000 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou acabar com o expoente também, tá? Da mesma forma. Só que aqui eu vou precisar de colocar uns zerinhos a mais aqui, porque, ó, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, vai ficar 0,01234,0,9 centímetro cúbico. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Falta mais duas casas, né? Aí eu coloquei, ó. Mais duas casas, deu 0,09 aqui, tá bom? Deixa eu voltar para a cor azul. Então, aqui vai ser 0,009 mais a dilatação aparente, que é o volume extravasado que eu quero achar. Passa esse cara para cá, vai ficar 0,18 menos 0,009 ΔV. 0,18 menos 0,009 dá 0,171, ou 71, coloquei 3, 171 ΔV aparente. Então, a dilatação aparente, que é o volume extravado, né, gente, vai dar 0,171 centímetros cúbicos. Esse vai ser esse volume de líquido aqui que transbordou pela lateral, ok? Vamos para o próximo exercício. Bom, o exercício está dizendo o seguinte: um termostato é um dispositivo utilizado para controlar a temperatura em diversos equipamentos elétricos. Por exemplo, a geladeira, o compressor da geladeira, ele não fica ligado 24 horas por dia. De vez em quando ele desliga. Vocês provavelmente já ouviram o barulhinho dele desligando ou então dele ligando. Como que a geladeira sabe a hora que tem que ligar? Eles utilizam o que nós chamamos de termostato, que é um dispositivo que utiliza a dilatação térmica para funcionar. Tá bom? Ó, um dos tipos de termostato é constituído de duas lâminas metálicas, tá vendo? Duas lâminas metálicas firmemente ligadas conforme a figura 1. Então, a forma mais simples de fazer um termostato é você pegar duas placas metálicas e colar uma na outra, só que feita de materiais diferentes. Materiais diferentes significam coeficiente de dilatação diferente, significam que elas dilatam de formas diferentes. Então, eles colam uma placa na outra, o desenho está aqui, tá vendo?
né? Cola uma placa na outra, tá? E o que é isso aqui? Tá vendo que são dois fios. Então, esse fio aqui está indo lá para o motor da geladeira, o compressor, melhor dizendo, está indo lá para o compressor da geladeira, e esse aqui está indo lá para a tomada, tá? Então, a corrente elétrica para fazer o compressor funcionar, ela tem que passar aqui por esse fio, passar aqui pelo 2 para poder chegar lá no compressor, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a temperatura aumenta, o conjunto se curva em forma de arco. Então, as duas placas estão lá, gente, ó, colada uma na outra. Deixa eu vir aqui para eu ficar maior. Elas estão coladas uma na outra, tá? E elas possuem coeficiente de dilatação térmica diferente. E essas duas placas que vão ter o mesmo comprimento, elas vão começar a ser aquecidas. E o que acontece? Elas não vão dilatar a mesma quantidade. Porque aquela que tiver maior coeficiente de dilatação dilata mais. Ó, elas têm o mesmo comprimento, tá? As minhas duas mãos são iguais, né? Então, elas têm o mesmo comprimento, certo? E aí, eu vou começar a aquecer. O que vai acontecer? Uma vai dilatar mais do que a outra. Só que como elas estão coladas, elas não conseguem fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Elas não vão conseguir, tipo assim, vamos supor que a minha mão direita vai dilatar mais do que a mão esquerda. Ela não vai fazer isso, porque elas estão coladas, ela não pode escorregar. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer isso aqui, ó. Porque como ela quer ficar maior, né? Ela começa a fazer isso aqui, ela começa a dobrar. Ela começa a dobrar para um lado. Mas por que faz isso? Vamos lá, voltar lá na matéria do primeiro ano, quando a gente viu transmissão do movimento circular, ou até o movimento circular. Você tem uma praça circular e você tem duas pessoas, uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Se essas duas pessoas tiverem que andar lado a lado o tempo todo, o que vai acontecer? Uma pessoa está aqui, a outra está aqui. Essa pessoa vai vir para cá. Para essa pessoa ficar lado a lado, ela vai ter que percorrer uma distância maior. Então, quando você tem uma curva, deixa eu fazer assim com a minha mão, quando você tem uma curva, quem está do lado de fora tem uma distância maior, né? Por isso que quando eu coloco assim na hora que aquecer, aquela que dilatar mais, ela vai curvar sobre a outra. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar ali minha... Então, enquanto eu vou falando, eu vou apagando aqui. Então, o que acontece? Elas vão dilatar, uma vai dilatar mais do que a outra, e como elas não podem escorregar, então acontece aquilo ali, tá? Uma barra vai crescer em cima da outra, dessa forma aqui. E olha o que aconteceu, olha aqui, ó, aqui estava encostado. Aqui a corrente elétrica, ela estava passando aqui, ó. A corrente estava passando e estava indo lá para o compressor. Agora, eu desfiz a ligação. Então, é como se eu pegasse os dois fios e separasse esses dois fios. O que acontece? Não vai corrente para o compressor e o compressor desliga. Então, lá dentro da nossa geladeira existe um dispositivo desse. À medida que a geladeira ela vai lá dentro, ela vai aquecendo ou ela vai esfriando, acontece isso aí. É o que faz o motor funcionar, tá bom? Veja bem que aqui ele não falou que está sendo usado dentro da geladeira. É eu que estou falando que na geladeira se utiliza esse, tá bom? Mas basicamente funciona desse jeito aqui. Quando a temperatura aumenta, o conjunto se curva em forma de um arco, como na figura 2, fazendo com que a partir dessa certa temperatura o circuito seja aberto, interrompendo a passagem da corrente. Bom, expliquei isso tudo, né? Supondo que a lâmina seja constituída de ferro e de cobre, cujos coeficientes de dilatação linear médios são respectivamente 1,2 e 1,7, vezes 10 elevado a menos 5. Ó,
Quando ele fala respectivamente, eu tenho que fazer a seguinte associação. O primeiro número aqui corresponde ao primeiro elemento lá. Então, 1,2 é do ferro, 1,7 é do cobre, tá bom? Então, quando falou respectivamente, eu tenho que entender, ó, o coeficiente de dilatação do ferro é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, e o coeficiente de dilatação do cobre é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, tá bom? Para produzir o efeito descrito, a lâmina deve ter coeficiente de dilatação do que a outra, correspondendo, portanto, as informações que preenche correta e respectivamente as lacunas estão reunidas em, olha as opções. Aqui na lâmina, ou é lâmina 1 ou é lâmina 2. Aqui deve ter coeficiente de dilatação do que a outra, menor ou maior, correspondendo, portanto, ao ferro e ao cobre. Então, eu tenho que escolher a opção que vai preencher aqui corretamente para explicar esse efeito aqui, tá bom? E para explicar esse efeito aqui, existem duas possibilidades de resposta. A primeira, baseado tudo no que eu falei, a primeira que eu vou pensar, para que a lâmina que está assim, aqueça e dilate, fazendo isso aqui, eu gastei esse tempo todo explicando o quê? Que essa aqui, por ter um coeficiente de dilatação linear maior, ela iria dilatar mais, mas ela não pode escorregar porque ela está colada, então ela acaba fazendo assim, né? Então, a primeira resposta que eu iria pensar é assim. A lâmina 2 possui um coeficiente de dilatação maior e, portanto, ela seria correspondente ao cobre, né? Essa lâmina aqui tem coeficiente de dilatação linear maior e o maior aqui é 1,7, então corresponde ao cobre. Então, essa seria uma opção de resposta. Mas eu tenho outra opção. Se essa aqui tem maior coeficiente de dilatação, essa aqui tem o que, gente? Ela tem menor coeficiente de dilatação e também seria uma resposta. Então, eu poderia colocar assim. A lâmina 1 tem um coeficiente de dilatação linear menor e, nesse caso, quem tem o menor coeficiente de dilatação? O ferro. Então, é importante entender que eu tenho duas opções de resposta. Eu posso ir pelo que eu acabei de explicar tudo, né? Essa aqui tem maior coeficiente de dilatação, ela dilatou em cima da outra, por isso que ela curvou dessa maneira, então seria essa a resposta. E a outra é você pensar do outro lado. Se essa tem maior, essa aqui vai ter menor. Então, vamos tentar com essa opção aqui, ver se dá. Número 2, está aqui, ó. Tá vendo? Maior, então já não é a letra D, tá vendo? Porque a letra D está menor. Então, é a letra E, vamos ver. Número 2, maior, só que aqui está ferro. E a resposta certa seria cobre. Então, a letra E, ela não preenche corretamente as lacunas. Vamos tentar com a segunda opção. Número 1, está aqui. Depois, menor, né? Ó, número 1. Depois, menor. Então, a letra C já caiu fora, porque ela está maior, tá vendo? E é o ferro. Número 1, menor, e o ferro. Aqui está cobre, então a resposta é a letra A. Então, a opção que preenche corretamente as lacunas é a letra A. 1, menor e ferro. Ok? Bom, esse exercício está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um termômetro especial que é feito de um líquido dentro de um recipiente de vidro. Ele é constituído de um bulbo, o bulbo é essa parte aqui, tá? Ele tem 1 centímetro cúbico de volume e um tubo com seção transversal de 1 milímetro quadrado. O que é seção transversal? Olha só, se você pegar esse vidro aqui, ó, essa partezinha aqui, que é chamado de capilar, né? Se você cortar ele aqui e você olhar aqui de cima, o que você vai ver? O que você vai ver? Você vai ver
um cilindro, tá? E o exercício está dizendo que a área desse cilindro é de 1 milímetro quadrado, tá bom? A temperatura de 20 graus Celsius, o líquido preenche completamente o bulbo até a base do tubo. Então, a 20 graus Celsius, o mercúrio está só até aqui, ó, tá bom? O mercúrio está só até aqui. A temperatura de 50 graus Celsius, o líquido preenche o tubo até uma altura de 12 milímetros. Então, começou a aquecer, o mercúrio começou a dilatar e foi subindo aqui, tá? Considerando desprezíveis o efeito da dilatação do vidro, importante. Aqui está dizendo que o vidro não está dilatando. Então, não existe dilatação aparente, só existe dilatação real do mercúrio, tá? A pressão do gás acima do líquido também é desprezível. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, que é do líquido. Tá bom? Então, como que eu vou fazer para achar o coeficiente de dilatação do mercúrio, do líquido aqui? Bom, eu vou usar a equação. ΔV é V0, gama, ΔT. Esse cara aqui, ó, eu tenho 1 centímetro cúbico. Agora, esse cara aqui eu não tenho, porque é essa parte aqui, ó. Eu vou ter que calcular. Como que eu vou calcular? Eu tenho um cilindro. Eu tenho um cilindro. Porque essa parte aqui é um cilindro, cuja área é de 1 milímetro quadrado. A área é de 1 milímetro quadrado. E a altura desse cilindro é de 12 milímetros. E como que eu calculo o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Tá bom? A área da base é 1, a altura é 12, então o volume vai ser de 12 milímetros cúbicos. E Emerson, lá deu a mesma, igual a altura. Só deu igual a altura porque a área é de 1. Se a área fosse 1,5 aqui, o volume ia dar diferente lá embaixo, concordam? Muito bem. Só lembrando que isso que eu calculei aqui é o volume dessa parte, que vai corresponder à dilatação volumétrica do líquido, tá? Só que aí tem um problema. Aqui está em milímetros cúbicos e o volume inicial está em centímetro cúbico. Então, ou eu passo isso aqui para centímetro cúbico, ou eu passo isso aqui para milímetro cúbico. Tá bom? E Emerson, como é que faz? Eu não sei não. Bom, vamos lá. O que é 1 centímetro cúbico, gente? 1 centímetro cúbico é um cubo, ó, é um cubo que tem 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura. Então, 1 centímetro cúbico é isso. E 1 centímetro tem quantos milímetros? Tem 10. Pega a sua régua aí que você vai ver lá 10 risquinhos. São 10 milímetros. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. 1 centímetro cúbico tem 10 milímetros vezes 10 milímetros vezes 10 milímetros, porque o volume é calculado fazendo lado vezes lado vezes lado. 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1000 milímetros cúbicos. Então, ou você transforma isso aqui para centímetro cúbico, ou você transforma isso aqui para milímetros cúbicos. Eu acho melhor passar o centímetro cúbico para milímetro cúbico, que eu já fiz aqui, tá vendo? Eu vou fazer assim, ó. Ó, vim aqui agora. 12 é igual, qual é o volume inicial do líquido? 1 centímetro cúbico. Vou colocar aqui? Não, porque eu usei 12 milímetros, então aqui eu vou usar também milímetro. Ó, 1 centímetro cúbico é 1000 milímetros. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica que eu quero achar, e de 20 para 50 variou 30. Então, vai ficar 12, que é igual a 30.000. O
30.000 passa para cá dividindo, vai ficar 12 dividido por 30.000. E é igual ao gama. Eu vou fazer uma coisinha aqui para ficar mais fácil a minha divisão, tá? 3 vezes 10 elevado a 4. 1, 2, 3, 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque 3 dá para dividir por... que 12 dá para dividir por 3, né? Então, eu já pensei aqui. Então, eu vou tirar esses zeros fora e vou dividir o 12 por 3, que dá 4. E aí, por isso que eu pensei em fazer o expoente. E o que eu faço com esse expoente? Levo ele para cima. Fazendo o quê? Trocando o sinal. Menos 4 por graus Celsius. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 4 vezes 10 elevado a menos 4 por graus Celsius. Ok? Terminamos.